Oi, oi! E aí, gente, vocês estão bem? No vlog de hoje, eu vim trazer a minha outra aquisição de maio, que é esse livro aqui, ó. Roube como um artista. Como eu falei ontem, no vlog de ontem, vlog 28. É uma edição maravilhosa, eu achei lindo porque é todo em preto e branco o livro. E o primeiro ponto é como ele mostra como é simples fazer um trabalho preto e branco, como pode ficar lindo. É uma questão de referência, é uma questão da gente saber distribuir algumas coisas e não ter medo de errar e testar. Então, eu gosto muito de coisas minimalistas, coisas simples. Gosto também de coisas mais elaboradas e complexas, claro. Acho que todo estilo tem o seu valor, mas esse aqui mostra como um livro pode ficar muito legal em preto e branco. É o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês é o capítulo 6, que ele chama de O Segredo. Faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas. Aqui ele compartilha algumas dicas para que a gente possa ser bem sucedido, encontrar o nosso nicho, que a gente possa, acho que principalmente se sentir bem sucedido com relação ao nosso trabalho, né? Ele compartilha esse diagrama aqui para começar. O que você ama, o que te ama de volta, e se você for sortudo, você vai encontrar e se sustentar daquilo que está no meio. Ele começa esse capítulo falando sobre como é bom ser desconhecido. Eu lembro daquele filme As Vantagens de Ser Invisível. Quando ninguém está prestando atenção em você, você tem muito mais liberdade para fazer o que você quiser, para errar, para testar. O anonimato, claro que ele não é sempre uma coisa boa, já que a gente precisa de atenção, a gente precisa de troca com outras pessoas pra gente seguir prosperando em sociedade. Muito difícil você prosperar sozinho. Você vai precisar de alguém pra ter a sua comida, você vai precisar de alguém pra ter a sua água. Tem até pessoas que vivem isoladas, mas em algum momento elas têm algum tipo de contato com outras pessoas, né? Então, de um jeito ou de outro, o ser humano, ele vive em comunidade e ninguém tá realmente sozinho. Sempre tem alguém realmente dando atenção pra você. Eu, por exemplo, agora eu tô aqui com 14 inscritos nesse canal e são 14 pessoas que prestaram atenção nesse trabalho. Não necessariamente eu preciso ter 1000 inscritos ou 10.000 inscritos para entender que existem outras pessoas que estão prestando atenção no que eu tô fazendo. Então já não é mais um anonimato total, mas existe essa questão de a gente poder errar, da gente poder falar o que a gente pensa de verdade, da gente poder testar formatos, e isso acontece muito no começo de todo empreendimento, quando é pequeno, quando ainda não tem tanta gente que depende daquela ideia para ter o seu ganha-pão também, por exemplo. Então, o começo de tudo, ele traz uma liberdade bem grande para a gente testar e se arriscar. E é interessante a gente aproveitar esse começo e esse anonimato, porque se a gente seguir se dedicando àquela ideia, àquele empreendimento, em algum momento pode ser que isso fure uma bolha, que isso atinja muito mais pessoas do que você espera, por exemplo, e o seu trabalho pode começar a gerar um certo impacto na vida de outras pessoas, e aquelas pessoas vão te reconhecer, e pode ter até pessoas que vão te pagar pelo que você faz, e você vai ser cobrado de uma forma diferente, existe uma pressão diferente. Então é importante que você encontre alguma coisa que você suporte fazer para trocar, e então você consiga divulgar o seu trabalho. Por muito tempo eu entendi que eu vivia melhorando as minhas habilidades no trabalho, crescendo, mas poucas pessoas ficam sabendo disso. Eu estava sempre muito preocupada em mostrar para minha gerente, para o meu diretor, que eu estava me desenvolvendo e etc, quando eu podia estar mostrando para muito mais gente, quando eu podia estar investindo, como eu estou fazendo agora, mais tempo
para aparecer no meio digital e divulgar o meu trabalho para várias pessoas. Quando eu tinha mais gás ainda de produzir dashboards e aprender coisas novas, eu podia ter gravado vídeos sobre isso, mas não foi o que eu fiz. Eu fiquei ali focada em estreitar a minha presença. E aqui ele também, nesse capítulo, compartilha sobre como é importante você aprender a divulgar a sua presença de forma digital também, porque os sites, as redes sociais, as plataformas digitais que a gente tem acesso, elas possibilitam que a gente chegue em muita gente mesmo. Então, quando a gente divulga quem a gente é, o nosso trabalho em um site público, a gente está aumentando as probabilidades da gente fazer uma conexão certa, uma conexão que leve a gente para um caminho que, se a gente tivesse ali focado só em divulgar a nossa habilidade extremamente localmente para no máximo 10 pessoas que convivem com a gente, existe essa limitação e isso pode inclusive limitar a sua experiência de vida. Você pode não conhecer mais pessoas, por exemplo. Então, é importante, veio desse livro aqui, Roube como um Artista, essa dica, é importante que a gente entenda o que a gente gosta de fazer, o que a gente sabe fazer bem e divulgue isso para outras pessoas, para poder conectar com outras pessoas que também pensam como a gente, para que a gente também não fique se sentindo tão isolado no mundo, fique se sentindo um estranho no ninho, sendo que o ninho é muito maior do que a gente consegue imaginar. Talvez seja uma perda de tempo ficar só ali olhando para aquele ninho, sendo que existem tantos ninhos. E para isso a gente precisa aprender a voar. A voar, abrir as asas, sair da nossa zona de conforto. E aí, aqui no caso da internet, por exemplo, criar um canal no YouTube e colocar a cara ali, a tapa, de algum jeito. Não necessariamente você precisa colocar o seu rosto, colocar a sua identidade num canal. Você pode colocar tutoriais, por exemplo, que no máximo vai ser a sua voz. Mas você está tentando, você está descobrindo outros ninhos que você pode explorar e quem sabe você descobre que você não veio daquele primeiro ninho que você tinha contato. Você veio, na verdade, de um ninho muito distante dali de alguma forma. Quando você era um ovo, você acabou caindo naquele ninho que você achava que era o seu. Eu também queria comentar sobre outro livro, que é esse aqui, O Sem Esforço. Eu li ele no começo do ano. Um livro sensacional também, para lembrar a gente de que, por mais que a gente se esforce, nem sempre o que a gente deseja depende só da gente. Por exemplo, quando a gente quer uma promoção no trabalho, por mais que você se esforce, também depende da visão de quem está acima de você, de um determinado orçamento ou de uma determinada situação econômica, às vezes até política, que causa uma certa insegurança econômica. Então, quando a gente se esforça, a gente tem que entender muito bem, a gente tem que calcular muito bem o nível de esforço que a gente está colocando naquilo. Claro que existem atividades, existem objetivos que vão exigir mais esforço da nossa parte. Tem coisas que a gente precisa se esforçar para aprender, que pode mudar a nossa vida toda. Eu, por exemplo, parei para aprender Power BI lá em 2020 e isso mudou a minha vida. Mas eu tive que me esforçar bastante, eu tive que estudar de madrugada, eu tive que passar noites acordada naquele flow, consolidando aquelas informações na minha cabeça. Então, existiu um grande esforço, mas eu não tive exatamente o resultado que eu esperava com aquilo. Por mais que eu tenha me esforçado, tudo depende de muitas pessoas, tudo depende de muitas situações para que a gente consiga ter o resultado que a gente quer. E isso eu não tô falando só com relação a esforço no trabalho, eu tô falando esforço para qualquer coisa, para qualquer empreendimento. Você pode se esforçar muito para ir para academia todo dia, para ter um corpo escultural, mas se por algum motivo na própria academia você acaba pegando alguma doença que te faz ficar longe dela, que seja uma gripe, que seja alguma coisa mais grave, você vai perder aquele corpo. Então todo aquele esforço
esforço que você teve, ele está sujeito a muitas variáveis. E é importante que a gente entenda isso e mantenha isso na nossa mente. O quanto, muitas vezes, a gente precisa entender que tudo está relacionado ao tempo de vida que a gente decide aplicar nas coisas. Você está disposto ou disposta a ter horas da sua vida? Porque no final das contas, é isso. Essa é a moeda de troca. São horas da sua vida para um determinado objetivo. Seja conseguir um aumento, um cargo, um diploma, tudo. A moeda de troca é o seu tempo. Conquistar outra pessoa, aprender novas habilidades. Vale a pena para você esse esforço? Vale a pena para você? É o que você quer de forma genuína? Porque se não for, você pode estar acabando tomando decisões na sua vida com base na vida de outras pessoas, com base no que outras pessoas acreditam que vai ser eficiente na sua vida. Então, também reflete sobre isso. Quem está te aconselhando? Quem é a pessoa que define o que você vai fazer, as decisões que você vai tomar? É você? Dificilmente é só você. A gente é sempre influenciado por algum contexto, por quem a gente assiste, por quem a gente conversa. A gente é influenciado pelas opiniões de diversas pessoas e pelas situações que acontecem na nossa vida, tanto de traumas, quanto de alegrias, quanto de sucessos. Então, é bom refletir, não só para você não errar, mas para que você erre com consciência, para que, se você errar e aquilo te levar a alguma consequência que não vai ser tão agradável, que você tenha calculado isso antes e que, se você não tiver calculado, que você aprenda com isso, que pelo menos você entenda que você está fazendo o possível para cuidar de você mesmo, das decisões que você toma, do tempo que você despende na sua vida com pessoas, com lugares, com marcas, o que for. Mas tendo consciência das suas atitudes e do quanto o seu esforço pode ter de retorno ou resultado, as coisas podem ser bem diferentes. Um outro livro que é bem importante também e traz uma visão muito rica sobre o acaso, sobre as milhares de variáveis que podem influenciar de várias formas as nossas vidas, é esse aqui, ó, Iludidos pelo Acaso, do Nassim Taleb. É um autor muito voltado para a economia, mas que ele traz muitos exemplos de como os conceitos que ele aplica, que ele ensina, que ele cria, que ele aprende com outras pessoas e passa nos livros dele, ele consegue trazer isso para várias dimensões da vida. Para mim é um autor difícil de ler, porque ele é bem crítico, ácido, sarcástico com tudo no mundo. É um autor daqueles bem inteligentões que veem o mundo de uma forma diferente da gente. Então, por isso que esse aqui, por exemplo, eu não consegui terminar. O Antifrágil eu consegui, mas demorou muito tempo. Mas é muito importante conhecer o Nassim e entender o que ele fala e tentar trazer isso para nossa vida. É bem valioso tudo que ele ensina. Claro que a gente tem sempre que ser crítico com relação a tudo que a gente consome, mas também é um autor que ajuda a gente a pensar nas nossas decisões, nos caminhos que a gente quer definir para a nossa vida e otimizar isso tudo de forma racional, da melhor forma possível. Acho que era isso que eu queria compartilhar para o vlog de hoje. Agora eu vou aproveitar esse domingo maravilhoso por aqui. Mais tarde tenho que editar esse vídeo. Tem sido uma boa forma de investir o meu tempo, esse canal. Cada novo inscrito, cada comentário me mostra que eu não tô sozinha, que existem pessoas que de alguma forma vão parar, nem que seja que 2 segundos, para ver a minha cara. E eu acho que eu tenho aprendido muito com isso, como eu sempre falo aqui. E eu vou continuar seguindo com esse projeto até que alguma coisa mude, até que eu fique sem o que compartilhar, o que eu acho muito difícil, porque eu adoro falar. Combinado? Então, até a próxima. Obrigada por me acompanhar nesse vlog de hoje e a gente se vê.